Às quartas de final, depois de 2 empates em 0-0 entre Grêmio e Corinthians, deu timão mesmo poupando jogadores. Vamos ver como foi o jogo no Couto Pereira. Um Couto Pereira lotado de gremistas, vendo aí o Soteldo sendo a arma mais importante do Grêmio contra o Corinthians, Elton, que poupou vários jogadores. Basta dizer que o Garro, que é a cabeça pensante dessa equipe, entrou só no finalzinho do jogo e muito para bater pênalti, né? Mas nos pênaltis o Corinthians consegue a classificação e então ganha também uma vitamina para seguir na luta contra a zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Merecida a classificação, Elton? Merecido é uma palavra bem interessante para a gente falar sobre esse confronto, né, de 180 minutos. Porque se o Grêmio passasse nos pênaltis também, a gente poderia dizer que foi merecido por conta de ser mais eficiente nos pênaltis. Porque nos 180 minutos foi um confronto muito equilibrado, né? Você falou aí da escalação da equipe e algumas mudanças, né? A gente, por exemplo, viu nessa equipe do Corinthians o André Ramalho também no banco de reservas. Ele já foi titular dessa equipe numa linha de 3 zagueiros. Quem jogou foi o Gustavo Henrique, né? Com o Kaká e o Félix Torres. O Matheus Bidu com muita liberdade para tentar agredir ali os laterais da equipe do Grêmio. O Grêmio, por outro lado, manteve também essa formação de 3 zagueiros, né, jogando com o Rodrigo Hélio, o Gemerson e o Kahneman, protegendo ali o João Pedro e o Reinaldo, que tiveram muita liberdade. Confronto de alas, né? O jogo fluiu muito pelos lados, dos dois lados inclusive, né, dos dois times, mas acabou sendo um jogo de muito mais transpiração do que inspiração, né? Porque foram duas equipes que se precaveram bastante do ponto de vista defensivo, né? Se fechando com linha de 5 na fase defensiva e atacando muito pelos lados, como a gente está vendo aí, né? Pouca construção por dentro. Por isso o Coronado foi um pouco mais acionado no Corinthians, foi pouco acionado, né, no Corinthians. Por isso o Vila Sante e o Carvalho também pouco acionados, né, do ponto de vista ofensivo. O Cristaldo, que foi a referência, também, né, pouco acionado. Pavon e o Soteldo participaram mais dessa equipe do Grêmio na frente. O Pedro Henrique jogou pouco também, foi pouco acionado no Corinthians, jogando como um atacante. Brilhou muito mais a estrela do Hugo Souza, né, e a gente falava que era um goleiro que acrescentaria muito ao Corinthians, porque amadureceu bastante, acabou fazendo uma das defesas. O Corinthians foi mais eficiente nos pênaltis e conseguiu a classificação. Dá uma moral para essa equipe, que no Campeonato Brasileiro também precisa de recuperação, assim como o Grêmio, que já vem se recuperando, né? Mantém uma série invicta, não perdeu o jogo, mas é um time que também olha para o Campeonato Brasileiro e para a Libertadores, né, com um pouco mais de atenção. A gente viu o Hugo defendendo ali a cobrança do Cristaldo e o Pavon isolou o pênalti. Então foram 3 cobranças desperdiçadas pelo Grêmio. A tragédia começou com o Edenilson, né, que chutou para fora. O Reinaldo bateu primeiro bem. Mas o Hugo Souza deu um nome, então. 54% de posse de bola do Grêmio, 46% do Corinthians. O Grêmio teve mais passes certos, como você está vendo aí, e finalizou mais também, 16 contra 11. Certas, 6-4. Mas veja só, em grandes chances, a gente vê vantagem do Timão, 3-0. Em ações defensivas, foram mais ações do Corinthians, 61 contra 39, o Corinthians avança. Mas num jogo em que os dois goleiros participaram bastante, né? O Hugo Souza foi decisivo nas cobranças de pênalti, pegou uma das 3 cobranças que o Grêmio acabou desperdiçando, mas durante o jogo também. Só que eu acho que o Marquezinho fez defesas até mais importantes, Elton. Quer dizer, mostra... Podia ter tido o placar, algum dos times ter marcado. Mas, que coisa, né? De novo, um 0-0, um jogo realmente muito truncado, né? Agora, o fato do Corinthians ter poupado jogadores dá um ânimo realmente para o Timão, que até o Ramon Dias fala sobre isso, mostra a força do elenco, né? Então é um olhar de quem pode reagir na temporada porque passa com alguns reservas em campo. Na verdade ele já tem rodado um pouco o elenco, né, desde que ele assumiu o Corinthians. Isso logicamente ajuda também o Ramon Dias a entender como utilizar determinados jogadores e também entender se os jogadores estão preparados, alguns estão preparados para esse momento de retomada do Corinthians. Então acho que ele já tem feito isso em algumas partidas
E por mais que tenha sido um jogo de mata-mata, um jogo que corria o risco de eliminação, ele sabe que a prioridade do Corinthians hoje é ficar um pouco mais tranquilo no Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem confronto pela Sul-Americana, que é um confronto importante também, é um confronto nacional, né, contra o Bragantino, já na próxima semana, que é uma oportunidade também do Corinthians ir mais longe numa competição internacional, mas a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é prioridade, né? Não dá para descartar o Campeonato Brasileiro, não dá para olhar a situação que o Corinthians vive, é uma situação preocupante no Campeonato Nacional, e gerenciar o calendário é importante nesse momento da temporada também. Mas jogadores que têm sido titulares entraram no segundo tempo, né? O Breno Bidon, que já teve oportunidade como titular, entrou no segundo tempo, já entrou no intervalo, né, já para o segundo tempo, no lugar do Coronado, para reforçar um pouco mais o meio-campo. O Giovani, né, que a gente falou aqui, que é um jogador que é um jogador que futuramente será titular desse time do Corinthians, porque tem muito talento, tem muita personalidade também, já teve mais uma oportunidade, mais alguns minutos em campo. O próprio André Ramalho entrou já na reta final, e o próprio Rodrigo Garro, né, que é um cara que a gente falou aqui, começou no banco de reservas, mas é um jogador também importante para essa equipe. O resultado final, né, não o resultado de empate, a classificação do Corinthians dá também a tranquilidade para o Ramon Dias gerenciar bem esse elenco e motivar esse elenco, ter um elenco um pouco mais homogêneo nesse sentido, para seguir uma temporada que vai continuar com vários jogos, né? Pelo menos mais 2 garantidos na Copa do Brasil. Pode ter mais 2 garantidos na Sul-Americana se passar pelo Bragantino, e pode ser o Fortaleza, inclusive o adversário, né? E tem um Campeonato Brasileiro para ser essa prioridade. Eu acho que não é usar as competições de mata-mata para encontrar uma fórmula para o brasileiro, mas é saber lidar com essas competições, porque o Corinthians, mesmo numa fase ruim, é um time que entra para brigar por títulos, né? Pelo peso da sua camisa, mesmo com a fase ruim, o adversário olha de uma maneira diferente. E não pode ser também, né, o fim da linha para o Grêmio, porque o Grêmio tem encontrado também, está numa linha de evolução. O Renato encontrou uma formação que sustenta bem a defesa, é um time que defensivamente vai muito bem. A gente falava na terça-feira, né, que o Grêmio, nessa sequência de jogos invicto, só sofreu gol do Corinthians, naquele 2-2. Um time que vem muito bem e sólido defensivamente, e vai levar isso também para o Campeonato Brasileiro e para a Libertadores, né? Lembremos que o Grêmio, mesmo numa situação complicada no Brasileiro, já de retomada, de sair da zona de rebaixamento, de respirar um pouco mais, tem a Libertadores pela frente. Pois é, contra outro eliminado nessa noite, né? Grêmio e Fluminense vão se enfrentar. Que confronto é esse, né? Só para arredondar aqui, o Rodrigo Garro entra, ele lança uma bola no Giovani ali na direita, realmente diferente, ele já dá uma clareada no jogo. Giovani que realmente entra com uma vontade que o torcedor corintiano gosta. Então, acho que você tem razão, tende a ser titular o Giovani. O Grêmio volta a campo no sábado contra o Cuiabá e o Corinthians faz uma prévia da Sul-Americana, né, contra o Red Bull Bragantino. Vamos ouvir os treinadores, o Renato Portaluppi e o Ramon Dias, que elogiou o seu elenco, falou que cobraram pênaltis para treinar para essa decisão. E principalmente disse que admitiu o Campeonato Brasileiro é a prioridade. Primero porque tenemos confianza en el equipo, en el grupo. Hace 15 días que venimos trabajando y explicándole a los jugadores, a todo el plantel, que todos van a tener oportunidad de poder jugar. Porque son jugadores de categoría. A nosotros nos puso muy feliz por ellos, por el resultado que tuvieron. Y hoy me parece que el equipo fue muy inteligente tácticamente, sabiendo mantener la tranquilidad, mantener el juego. En el segundo tiempo creo que tuvimos más chance para poderlo ganar sin ir a penales. Pero bueno, el fútbol tiene estas cosas y durante la semana también trabajamos mucho para la definición de penales y sabíamos perfectamente quién iban a patear. Así que nos pone contentos por los jugadores porque están haciendo un esfuerzo enorme, están entregando el máximo de ellos para poder salir adelante. Estamos contentos por el triunfo. Bueno, Hugo desde el primer momento que llegó a Corinthians sabíamos que era un gran arquero. Y nosotros, si ustedes recuerdan bien, desde el primer minuto le dimos la titularidad. Porque consideramos que su capacidad y
su forma de atajar nos da a nosotros tranquilidad. Y al dar tranquilidad al equipo, de a poco van a ir obteniendo los resultados, como pasó hoy, creo que fue increíble. O time descansou no final de semana, então não tem desculpa para o time estar cansado, bem pelo contrário. Não fiz as substituições no segundo tempo justamente por isso, porque eu conheço quem está em campo, sei que eram os meus melhores batedores. Se eu tirasse eles, iria para pênalti, como foi, eu poderia não ter os melhores batedores. Mas agora todo mundo vai falar que o Grêmio não treina pênalti. Por que não substituiu? Mas o futebol é assim, eu já estou vacinado. Quando não se ganha, não se faz nada, não se treina, todo mundo é ruim. É o trabalho de vocês. De vocês, falo de alguns, não é de todo mundo. A gente trabalhou, fez tudo certinho. Hoje, por exemplo, se a gente vence nos pênaltis, estava todo mundo feliz aqui, elogiando a tática, foi muito boa. O que eu posso falar para vocês é que o meu time não teve tão bem hoje, méritos do Corinthians, que soube marcar também muito bem o meu time foi pouco criativo hoje, criamos pouco, criamos algumas situações no primeiro tempo, segundo tempo o Corinthians foi melhor do que a gente, criou as melhores oportunidades, foi para pênalti e infelizmente meus melhores batedores erraram. Bom, acho que primeiramente o grupo está de parabéns, todos os meninos que entraram deram conta do recado. Essa maratona de jogos não está fácil para nenhum clube e muito menos para nós. A gente joga, recupera e já está viajando e fazendo as partidas. Estamos de parabéns, a gente precisava dessa classificação e agora é descansar, que sábado à noite a gente já tem mais um grande objetivo. Para mim, que no primeiro semestre, como fiquei muito tempo fora pelas lesões, acho que falta ainda bastante para adquirir o ritmo de jogo, mas é só jogando que a gente consegue adquirir. Se não dá na técnica, tem que dar na vontade. A gente sabia do grande adversário que, como tu falaste, que eu conheço muito bem. A gente sabia da dificuldade, sabia como se comportar e como fazer o jogo deles não andar. Um pecado que a gente não conseguiu finalizar o jogo no tempo normal, mas nos pênaltis a gente fez por merecer e estamos felizes pela classificação. São lágrimas que representam um trabalho, toda uma trajetória para chegar até aqui. E a consolidação de muita vontade, muito trabalho. O Corinthians me abriu as portas, confiou no meu trabalho. O presidente confiou no meu trabalho, o Fabinho confiou no meu trabalho. Eu me preparei durante 40 dias, e nesses 40 dias que eu tive, eu cuidei da minha parte física, da minha parte mental e me preparei para estar no Corinthians, principalmente quando surgiu a possibilidade. Estou muito feliz, eu acho que essas lágrimas representam isso representa essa, assim, como é que eu posso dizer, a afirmação de toda essa luta para estar aqui. E, como eu falei, quero construir minha história aqui e fico feliz por ter escrito um capítulo muito importante, que foi o capítulo de hoje. É isso. Para fechar, então, o Diego Costa voltou, né, depois de 2 meses fora praticamente, ainda um pouco fora de ritmo de jogo no time do Grêmio, mas é uma peça importante para o Renato. Olha, e aí, o Thales Magno, né, tá chegando, o Thales Magno já está em São Paulo, o reforço que vem dos Estados Unidos, o ex-vascaíno, mais uma opção para o técnico Ramon Dias. Vamos para o intervalo, rapidinho. Boa noite a todos, vamos dar início à entrevista coletiva do técnico Ramon Dias e do auxiliar técnico Emiliano Dias. Olá, Ramon, Emiliano, boa noite, tudo bem? Emílio Bota do GE. Antes da gente desmembrar um pouco sobre o jogo, que os colegas acho que vão perguntar, eu queria perguntar para vocês sobre a escalação. É um sinal de que o Corinthians prioriza o Campeonato Brasileiro e que hoje vocês provaram que tem um elenco muito mais robusto do que aquilo que muitos torcedores podem imaginar também para a disputa de uma Copa do Brasil, da Sul-Americana e para a sequência da temporada. Esse resultado de hoje mostra que o Corinthians tem mais elementos para brigar também por esse objetivo principal, que é a permanência também no Campeonato Brasileiro? Obrigado. Sí, No, primero porque tenemos confianza en el equipo, en el grupo. Hace 15 días que venimos trabajando y explicándole a los jugadores, a todo el plantel, que todos van a tener la oportunidad de poder jugar. Porque son jugadores de categoría. A nosotros nos puso muy feliz por ellos, por el resultado que tuvieron, porque están haciendo un esfuerzo enorme, ya sea en lo táctico, en todo lo que venimos trabajando. Por ahí en los partidos pasados merecíamos mucho más y no podíamos conseguir el resultado. Y hoy me parece que el equipo fue muy inteligente tácticamente, sabiendo mantener la tranquilidad, mantener el juego. En el segundo tiempo creo que tuvimos más chance para poderlo ganar
sin ir a penales. Pero bueno, el fútbol tiene estas cosas y durante la semana también trabajamos mucho para la definición de penales y sabíamos perfectamente quién iban a patear. Así que nos pone contentos por los jugadores porque están haciendo un esfuerzo enorme, están entregando el máximo de ellos para poder salir adelante. Estamos contentos por el triunfo. Ramon, Emiliano aqui, boa noite, parabéns pela classificação. Gostaria de ouvi-lo sobre o Hugo, que assumiu essa posição do gol corintiano numa missão muito difícil, né, que é a de substituir um ídolo gigantesco, que é o Cássio. O quanto é importante ter uma figura como ele, tão confiante, indo tão bem nos últimos jogos e principalmente agora também com defesa de pênalti importante que garante a classificação do Corinthians. Bueno, Hugo desde el primer momento que llegó a Corinthians, sabíamos que era un gran arquero. Y nosotros, si ustedes recuerdan bien, desde el primer minuto le dimos la titularidad, porque consideramos que su capacidad y su forma de atajar nos da a nosotros tranquilidad. Y al dar tranquilidad al equipo, de a poco van a ir obteniendo los resultados, como pasó hoy, creo que fue increíble. No solo él, sino también todos los jugadores, como en la definición de penales, qué bien que lo hicieron. Así que contento por él, porque está en un gran nivel. Esperemos que continúe todo el equipo y ellos continúen con mucha humildad seguir trabajando para seguir obteniendo resultados. Ramon, boa noite, Alexandre Gimenez aqui da Central do Timão, Emiliano. Sobre a estratégia desse jogo, foi o plano perfeito? Como é que vocês avaliaram, principalmente a questão da intensidade no meio de campo, na marcação, mordendo, o Rian, o Charles saindo também ali no limite, né? E se, assim como falam aqui no Sul, né? O Corinthians soube pelear a partida? Obrigado. Los tres juegos que venimos haciendo con Gremio son muy difíciles tácticamente. Renato, un entrenador que también es difícil de enfrentar. Ayer con otro Chimi también enfrentó. Sabemos, Renato, lo que puede sorprender. Y el plan no fue perfecto porque si no Ayechi tenía que ganar en los 90. En la situación que Ayechi tuvo, entonces perfecto no fue. Mas el grupo tiene una fuerza y una mentalidad táctica muy bom. Entonces acho que lo que pedimos hicieron, faltó un poco para la finalización. Mas ahí, como faló Ramón, lo que más contento nos deja es que todo el grupo está siendo importante en situaciones difíciles como hoy, pero tácticamente estamos contentos con el show que hicimos. Quisimos también redoblar laterales con laterales, tener más opciones en la mitad con Igor en el primer tiempo. Después con Giovanni queríamos hacer un poquito más punzante ahí, hallo que salió bien. Tuvimos que improvisar a Andrés ahí de volante central porque por los desfalques y las lesiones que tuvimos ahí, tuvimos que improvisar un poco a Andrés para hallo que dio certo, graças a Deus. Boa noite. Queria saber com vocês a respeito, o Corinthians tem uma sequência complicada, né? Vocês lutando contra o rebaixamento, jogando depois Sul-Americana, vocês perderam o Alex, né? Lesionado. Como que está essa questão da administração do elenco e qual o planejamento de vocês para as próximas partidas? Déjame que le conteste. La secuencia complicada, a gente ya sabía apenas firmó el contrato, sabíamos que era así. Hoy intentamos darle descanso a una parte del grupo, mas para el sábado sabemos que a gente tiene una final y falé anteriormente, el grupo está preparado, todo el grupo hace lo mismo, no porque vos yoga o no yoga es diferente el trabajo, entonces cada uno en su posición sabe lo que tiene que hacer y eso da de ella una tranquilidad enorme a nosotros, como cuando precisamos a uno está. Y el planeamiento ahora es ir al sábado, después vemos qué acontece en la Copa, en los chimis grandes no tienen respiro nunca. Mas hoy, gracias a Dios, dimos chance para una parte del grupo que no venía teniendo oportunidad y respondió, estuvo a la altura, respondió. Y sabemos que la prioridad para nosotros es el brasileño. Pero bueno, esto nos ayuda, nos hace crecer anímicamente y seguimos planificando en base a partido, juego a juego. Boa noite, Ramon. Parabéns pela classificação. Fabrício Reusin,
portal Time do Povo. O André Ramalho entrou hoje como um volante na partida. Eu queria saber, bem curto e direto, se é uma coisa pontual ou se ele pode atuar ainda como volante em determinados jogos. No se escuchaba bien, disculpa. Si lo probaste a Andrés, si Andrés puede ocupar esa posición. Hoy acabo de decir que fue por mantenimiento. No, lo hablé yo con él durante la semana. El que más tiene las características de jugar volante central es Andrés. Y tiene la calidad para poder jugar. Le pedí que si lo necesitaba, hay minutos que se necesitaba para colocarlo en esa posición, porque sabíamos que estamos medios cortos de volantes. Entonces él lo hizo muy bien, es muy inteligente, es un profesional increíble y nos dio la tranquilidad y la experiencia ayudando a los jóvenes, y mantuvo muy bien la tranquilidad, muy bien el juego. Me parece que todo hoy salió bastante bien en todo sentido, por eso estamos todos contentos. Boa noite, Ramon, Emiliano, Matheus Quintino, Portal Meu Timão. O jogo que o Corinthians com desfalques, perdeu alguns jogadores importantes, teve o Ranieri fora, e aí, principalmente depois que sai a escalação, muita gente, de repente, pensando no favoritismo do lado de lá, só que a torcida, mais uma vez, aqui lotou também aqui o Ponto Pereira, se fez presente. Eu queria que vocês falassem se essa vitória hoje do Corinthians, essa classificação, na real, teve a cara do Corinthians, e que palavra vocês definiriam essa classificação ali junto com ele? Contestale. Sí, falé anteriormente del tema de la escalación. Lo más importante que hay que un mensaje que tenga que cómo respondieron los torcedores tanto aquí como en casa. Es admirable, porque por ahí el Chimi está mereciendo más, por ahí no consigue, así sentimos el apoyo. La escalación, yo que tengo que tener respeto por todo el grupo, que si vos llega a Corinthians porque tiene una cualidad para llegar a Corinthians. Yo que el torcedor tiene que acreditar un poquillo más en su elenco, porque hubo desfalque y jugamos con un candidato al título y tuvimos la altura. Entonces yo que no es por nombre, es un grupo en sí que va a marcar la diferencia.